Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal, que tem atingido bastante jovens e também os adultos em torno dos 50 anos. Mas afinal, de onde surgem os sintomas? Quais são as formas de tratamento e de prevenção? Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. O Number One Pará de Minas está há mais de 30 anos transformando vidas com ensino de idiomas. Inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9 anos de idade. Aulas individuais ou em grupo, presenciais ou online ao vivo. Aqui tem também agência de intercâmbio completa, com programas para todos os sonhos. Number One Pará de Minas, Rua do Rosário, 40, Centro. Mais de 3 décadas conectando você ao mundo. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente.
3236-4444. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus. Ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. No programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer coloretal, o câncer de intestino. Esse que infelizmente tirou a vida da cantora Preta Gil recentemente e que tem acometido milhares de jovens no nosso país. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, aproximadamente 45.630 casos novos vão surgir até o ano de 2050. Bom, e para falar sobre as formas de prevenção e, claro, os primeiros sintomas dessa doença, que é muito silenciosa e que é letal, eu recebo aqui hoje o Dr. Antônio Ferraz, ele que é médico oncologista há 50 anos e vem aqui hoje no nosso programa falar sobre as formas de prevenção. Bom, doutor Antônio, obrigado pela sua presença aqui no nosso Observações, para falar, claro, de algo que é tão recente e que tem surpreendido muitos, porque está acometendo aí os jovens, sobretudo quem tem aí aproximadamente 50 anos ou menos que isso, né? O prazer é todo meu estar aqui com vocês e agradeço essa oportunidade e estamos sempre à disposição a esclarecer a população em geral e a todos vocês. O que acontece? É uma preocupação, principalmente nos países desenvolvidos e aí inclusive o Brasil, esse aumento preocupante do câncer coloretal. Isso se deve a alguns fatores. Primeiro, o estilo de vida, a mudança do estilo de vida. O que ocorreu? Se nós fizermos um estudo retrospectivo, nós vamos ver que a nossa origem é de uma civilização agrária e rural. Com a evolução, viemos para a zona urbana e com todos os avanços, não é? Mas também tem os grandes problemas. E o grande problema é o comodismo, o sedentarismo, que isso aí está muito relacionado com o câncer coloretal. Outro fator é o envelhecimento. A população está ficando cada vez mais velha, então aí aumenta a incidência de câncer. Mas o nosso assunto hoje é a preocupação, não só no Brasil, não só de Minas Gerais, mas a preocupação mundial. É a incidência de câncer de coloretal nos jovens. Essa que é a nossa preocupação. E outro fator são as alterações, as mudanças alimentícias. Agora, o que mais chama atenção, como o senhor está falando também, é que os jovens que até então eram tidos como inabaláveis, né, com saúde de ferro, como a gente está na geração academia, todo mundo na academia, mas a gente leva até um susto, né, quando vê algum jovem de 20, 25, 30 anos sendo diagnosticado com um câncer de colo retal. E assim,
e a pessoa acaba perdendo essa guerra para o câncer, porque descobre às vezes, como a doença é muito silenciosa, descobre já na fase, né, metastásica do câncer. Então, como que o senhor, como médico há 50 anos, tem visto essa progressão da doença de deixar de surgir nos mais velhos, que continua surgindo, para aparecer agora nos mais jovens? Na população jovem, a incidência é em cada 10 casos, 2 a 3 aparecem em pessoas abaixo de 50 anos. Então, isso significa 20 a 30%. Mas é preocupante. Pode acontecer nos adultos jovens e até na infância. Pode ocorrer também colo retal ou câncer intestinal na infância. Isto, o que acontece? Como nós falamos e vamos repetir, sedentarismo. As alterações dietéticas. E uma coisa correta, nós só colhemos o que plantamos. A academia, o que o pessoal está fazendo hoje, isso é modismo, isso é coisa recente. Os pacientes que estão desenvolvendo 20 anos, 30 anos de idade, eles foram criados, como nós falamos, tiveram uma evolução para a zona urbana, o sedentarismo, o fast food, que é o grande risco, não tem uma alimentação adequada. E os jovens, em geral, são mais rebeldes, muitas vezes negligenciam os sintomas ou deixam procurar uma assistência médica numa fase tardia que poderia ter sido curado num diagnóstico na fase inicial e já chega à nossa clínica, aos nossos cuidados, já com doença metastática. Aí realmente o prognóstico é pior. Agora, doutor Antônio, vale ressaltar que para a gente falar do câncer de intestino e do câncer coloretal, é necessário a gente falar do intestino, porque é um dos órgãos que a gente mais negligencia. Deu uma dor de barriga, eu tomo um remédio ali, estou com gases, tomo um remédio, ou seja, as pessoas se automedicam muito por conta disso. Então explica pra gente qual que é a importância do intestino, sobretudo porque para muitos estudiosos é considerado até o segundo cérebro, né? Se eu estou ansioso, me dá uma dor de barriga, se eu estou nervoso, eu ali fico, né, com um mal-estar, eu fico sentindo pesado. Então assim, qual que é a importância hoje do intestino em uma sociedade cada vez mais estressante que a gente está vivendo? O intestino é muito, muito importante. Vamos falar do trato gastrointestinal. Quando nós ingerimos qualquer substância, a digestão já inicia na fase oral, a mastigação. Então, nós temos que esquecer do estresse, ter uma mastigação favorável. Daí, o meio de transporte que liga o estômago à cavidade oral tem um esôfago. E deixo bem claro que todas essas localizações que estamos falando, tem câncer, pode ter um câncer localizado na cavidade oral, no esôfago, e o alimento vai para o estômago, onde sofre um processo de digestão do estômago, passa pelo duodeno, aí sim o intestino delgado. Né? Porque nós temos que separar, quando se fala intestino, nós temos que separar o intestino delgado e o intestino grosso. O câncer coloretal se refere ao intestino grosso. O intestino delgado, que tem uma extensão de 6 a 7 metros, é responsável pela absorção de nutrientes. O intestino grosso, que tem os seus segmentos, que inicia no seco, tem um colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o reto sigmoide, o reto e a fase terminal, que é o ânus. Todas essas localizações têm a sua incidência de cada tipo de tumor. Então, e o intestino grosso? Qual que é a função do intestino grosso? A absorção de água e os eletrólitos, restos alimentares e a formação de fezes. Então, com isto aí, volta àquela que nós falamos. São 2 pilares na prevenção, a dieta e a atividade física. Se nós estamos ingerindo uma dieta não saudável, seguramente que essas substâncias, essas toxinas, vão ser absorvidas, né, e vai desenvolver o câncer em todo o trato gastrointestinal.
Agora, doutor Antônio, quais são os primeiros sintomas, né? Porque quando a gente fala de câncer, ele por si só, dependendo da área onde que ele está no corpo, ele é super silencioso. E o do intestino não é diferente. Então, quando a gente fala, né, em câncer coloretal, por exemplo, a própria Preta Gil descobriu o câncer através da observação das fezes, que as fezes delas estavam saindo aí com formato de fita, né? Já o pólipo ali impedindo a saída das fezes. Em relação a esses sintomas, como eles começam e qual que é a importância também das pessoas se prestarem atenção? Porque hoje as pessoas estão muito no modo automático, né? Eu fui no banheiro, as fezes estão diferentes, então, como diz, vai ficar ali, joguei fora, então na próxima vem melhor. Então, como que é isso? Correto. Os sintomas do câncer coloretal muitas vezes são inespecíficos e às vezes até assintomáticos. Mas existem alguns sintomas que chamam muita atenção. Por exemplo, presença de sangue nas fezes, um emagrecimento, a pessoa não está fazendo dieta e começa a emagrecer. Cólica abdominal, uma dor abdominal, alteração do hábito intestinal, uma diarreia alternada com constipação, alteração do aspecto das fezes, fezes filiformes, em fitas. Então, todos esses sintomas. E com todos esses sintomas, não quer dizer que o paciente esteja com câncer. Como nós falamos, são sintomas inespecíficos. É importante que, quando chamar a atenção, o paciente não se sentir bem, fraqueza, adinamia, está sempre desanimado. É bom procurar uma assistência médica, né? Um médico da sua confiança, e aí para iniciar os exames preventivos. Ok, doutor Antônio, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Você está cansada de academia lotada e de ser apenas mais um no meio da multidão? Você precisa conhecer a Exclusive Personal Studio. Tá esperando o quê? A Exclusive está localizada na rua Professor Ignésio Moreira Mendonça, número 880, no bairro São Luís, em frente ao condomínio Alta Vista. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 5 às 21 horas e dia de sábado, de 7 às 11. Venha fazer uma aula experimental. A primeira aula é por minha conta. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para a sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna.
Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. Pará de Minas agora tem Fox Inovações. Acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! De volta com observações que hoje fala sobre a prevenção ao câncer coloretal. Bom, doutor Antônio, agora a gente vai falar sobre o que causa o câncer, né? Estudando sobre o assunto, né? A cada semana a gente tem uma pauta diferente aqui e acaba que a gente tem que estudar mais sobre cada assunto. Então eu percebi que a obesidade, a falta de vitamina D, ou seja, a falta de as pessoas tomarem sol, né? Absorver esse tipo de hormônio, porque a vitamina D é um hormônio, e também o diabetes, eles podem ser fatores aí que proporcionam, né, a criação, o surgimento, na verdade, do câncer de colo retal. Então, por que isso tem a ver, né? Tanto a questão da obesidade, da vitamina D, que a gente até então acha que é só para manter a saúde em dia, e também o diabetes. A obesidade é um fator preponderante não só no câncer coloretal, mas em outras patologias. Por exemplo, patologias esqueléticas, lombalgias, dores, né? Diabetes, obesidade, predispõe a diabetes, né? E o que acontece? Um distúrbio alimentar, muitas vezes, ou um distúrbio endócrino. E a vitamina D? O que ocorre com a vitamina D? Esse é um fator muito interessante. E eu vou falar, isso não é uma coisa, não tem assim uma prevalência científica, né? Isso são trabalhos subpopulacionais, observacionais, e tem que ter mais uma pesquisas maiores para chegar aos estudos conclusivos. Mas nós podemos falar que a vitamina D controla principalmente a diferenciação e a proliferação celular.
Olha que coisa interessante. Sempre que eu falo em diferenciação celular, nós pegamos os tumores indiferenciados. São os tumores de pior prognóstico. Então, se a vitamina D é diferenciadora das células, então vai diferenciar, vai melhorar. E a proliferação celular? Nós sabemos que o câncer tem um alto teor de proliferação. O que acontece? Nós pegamos uma célula normal, vai ser a sua divisão normal, mas se ela tem uma tendência, tem um histórico familiar, um histórico hereditário, esse paciente já tem, né? E com uma deficiência de vitamina D, e se fosse um adubo num terreno fértil. Então, uma célula se transforma em duas em 4, 4 em 8, 8 em 16, em progressão geométrica, até atingir 1 centímetro cúbico. E esse 1 centímetro cúbico pesa 1 grama. Imagina só se nós tivéssemos uma capacidade, não é que Pará de Minas, não é Itaúna, não é Belo Horizonte, não é Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Europa, que tem capacidade de fazer o diagnóstico nessa fase tão precoce. É a biologia natural. O paciente não sente nada, então não procura o médico, não faz o exame complementar, né? Então, aí não se faz o diagnóstico. Se nós tivéssemos a capacidade de diagnosticar todo o câncer com 1 centímetro cúbico de diâmetro, a faixa de cura seria muito maior. E eu já adianto, o câncer coloretal com diagnóstico precoce, nós podemos atingir 95% de taxa de cura. E em relação à diabetes, nós já falamos que a obesidade predispõe a diabetes. E a deficiência de vitamina D, que interfere na sensibilidade da insulina. Então, aí, uma baixa de vitamina D vai predispor a diabetes e ao câncer coloretal. É como se fosse uma bomba de adubo ali, né? Exatamente. Agora, doutor Antônio, vale ressaltar que em um estilo de vida cada vez mais exacerbado, todo mundo aí comprando, né, como o senhor disse no bloco anterior, questão de fast food, não tratando os alimentos da maneira como tratávamos antigamente, né, com mais respeito, comendo o que é da terra mesmo. Hoje tudo é processado, a gente tem aí várias reportagens falando que os alimentos ultraprocessados estão sendo os mais consumidos, até mesmo porque o preço também é muito mais em conta, e a gente sabe que o mar não está para peixe no nosso país. Mas em relação a isso, como que então fica as taxas do câncer? Tende a crescer muito mais então para os próximos anos, visto que o nosso estilo de vida não muda e também não tem uma política pública que faça a gente sair dessa situação? Atualmente, a primeira causa de morte em toda a população são as doenças cardiovasculares. Está previsto que na próxima década, com essa evolução do número de casos de câncer aumentando dia a dia, ano a ano, na próxima década, câncer vai ser a primeira causa de morte. Não só no Brasil, mas no mundo. Então isso aí é preocupante. Nós, mais uma vez, não existe o terceiro pilar na prevenção. Somente os 2 pilares que nós já falamos, a dieta e a atividade física. Né? Isso aí controla muito bem os números diagnosticados. Agora, a ansiedade também leva as pessoas a terem vícios, né? Como, por exemplo, o tabaco, a própria alimentação desregrada. Tem pessoas que comem absurdamente para poder ali, uma questão que é emocional, do psicológico. O próprio intestino, como a gente falou também, é o segundo cérebro. Ele somatiza muitas coisas que poderiam ser resolvidas também em tratamentos psicológicos. Então, como que o senhor percebe também essa questão da ansiedade, já que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, esse conectivo também com o surgimento de câncer? A ansiedade é um desastre para o oncologista. O estresse também é como se fosse um gatilho. E outro fator preponderante, depressão. Existem vários trabalhos relacionados a esses 3 fatores que nós falamos: depressão e câncer. É muito comum na nossa clínica diária
paciente está em remissão completa. O que é a remissão completa? O paciente está como se estivesse curado, a doença está estável, controlada. Processo de cura, né? Processo de cura, porque na oncologia, nós falamos cura, isso aí, nós falamos cura entre aspas, é o período de 5 anos. O paciente está em remissão, sem doença em atividade. Durante 5 anos, ele está curado. Não importa que a doença recidive ou metastatize no 5º ano e meio, no 6º, no 7º, 10º. Eu tive paciente que recidivou 27 anos depois. Né? Estresse, ansiedade, depressão. Isto está relacionado, por exemplo, com a perda de um ente querido. Um problema inflacionário, um problema financeiro. Nós estamos vivendo aí o tarifaço, né? Vai chegar à falência. Então, um empresário que nós tratamos que está em fase de remissão, a doença pode aflorar e tornando-se mais agressiva. Agora, outra questão também, que são os vícios, né? Tabaco, álcool também, né? Nós temos hoje uma ingestão de álcool absurda, vale passar nos supermercados aí, a gente vê praticamente um corredor só de bebida alcoólica, vinho, tem cerveja, tem destilados e por aí vai. Como que isso também potencializa o surgimento do câncer? O uso excessivo de álcool é um desastre também. Mas eu sempre divulgo a teoria, é proibido proibir. Olha bem, nós usamos o uso excessivo, né? Nós podemos tomar uma cerveja, tomar um vinho. O vinho é até benéfico. O vinho contém uma substância que é o resveratrol, que é protetor do câncer e de doenças cardiovasculares. E como sequência, a uva, o suco de uva e o vinho. Agora, tabagismo, tolerância zero. Esse aí seria parar de fumar e não tem justificativa. Agora, e o açúcar? Né? A gente vê muitos nutricionistas falando que a diferença do álcool para o açúcar é nenhuma, porque eles são primos, aliás, irmãos, porque eles vêm da cana de açúcar. Mas o açúcar, com esse tanto de condimentos que colocam nele, né? O açúcar sai marrom e chega para a gente no supermercado branco, de tanto tipo de substância que colocam nele. Qual que é a nocividade do açúcar para o intestino? A nocividade, excesso. Qualquer excesso é maléfico. E nós falamos, o açúcar industrializado. Vem química. Qual é a prevenção? Evitar a alimentação ultraprocessada. Né? Se quer tomar usar um alimento adocicado, vamos usar moderadamente e de preferência natural. Ok, doutor Antônio, agora a gente faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas.
Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Super Construtora está presente em Pará de Minas para transformar sonhos em realidade, com qualidade, preço justo e confiança para clientes e profissionais da construção. Cada atendimento é acompanhado por nossa equipe para garantir total satisfação e ainda boa realização dos projetos. Venha conhecer o nosso showroom com o que há de melhor para sua obra. Super Construtor, Avenida Presidente Vargas, 819, no bairro São Francisco. Teleentregas 3232-3410. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Você e sua viagem merecem qualidade e segurança para ir e voltar. Troque os seus pneus na Patafofo Pneus. Diversas medidas e marcas para melhor te atender. Pneus para carros, caminhões e máquinas agrícolas, com qualidade aprovada pelo Inmetro. Além disso, a Patafofo Pneus conta com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e oficina completa. Patafofo Pneus, ser a sua referência, esse é o nosso propósito. Rua Araxá 531, no bairro Dom Bosco. Ligue 3232-0143. De volta com observações que hoje fala sobre o câncer coloretal e as maneiras como você pode se prevenir da doença. Bom, doutor Antônio, agora a gente fala de diagnóstico, né? Qual que deve ser a periodicidade para ir ao médico e, sobretudo, fazer os exames preventivos? Porque a gente sabe que o brasileiro, sobretudo os homens, né? No que eu estava vendo aqui, a maioria dos casos que vão surgir são em mulheres, mas em homens também ocorre, mas automaticamente as mulheres se tratam melhor porque elas vão mais ao médico do que os homens. Então, como que é essa importância também da pessoa sair da sua zona de conforto, deixa eu ir lá, ver o que está acontecendo? Porque muita gente fala assim, eu não vou no médico, aqui procura, acha. É melhor achar o mais rápido possível para tratar, não? Nós sempre falamos que a melhor arma terapêutica é o diagnóstico precoce. E antes do diagnóstico precoce, vem a prevenção. E a prevenção não vai começar depois dos 30, 40 anos, não. Nós temos, quanto mais precoce, melhor. Desde a primeira infância. Nós temos aí, na primeira infância, as vacinas para doenças infecto-contagiosas. Então, por que essa criança, nós já começamos com uma dieta saudável? Colocar essa menina para praticar uma atividade física. Não é? Agora, se tem um histórico familiar, por exemplo, uma polipose familiar, porque o câncer coloretal sempre origina de um pólipo.
que é um pólipo? Explica para quem não sabe o que é isso. Pólipo seria como se fosse um nódulozinho, um nódulo pedunculado, seria uma estrutura na mucosa intestinal. Como se fosse uma parede interna. Como se fosse uma verruga na parede interna, que nós chamamos um pólipo submucoso. Esse pólipo pode sangrar ou não. Então, o que é recomendado? A partir dos 40 anos, fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente. 40 anos, pesquisa de fezes negativo. Pesquisa de sangue oculto nas fezes negativo. 42, negativo. 43, pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo, colonoscopia. Normal, chegar aos 45 anos, fazer colonoscopia. Então, a pesquisa de sangue nas fezes anual e a colonoscopia. A importância, esse é o exame padrão ouro. Esse que vai fazer o diagnóstico. E muitas vezes a prevenção e muitas vezes curativo. Por quê? O coloproctologista vai passar o colonoscópio e visualizar toda a estrutura interna do intestino grosso e vai visualizar um pólipo, como nós falamos. Nesse mesmo procedimento já se faz a polipectomia. O que é polipectomia? Tem uma alça e ele vai retirar esse pólipo e mandar para a anatomia patológica. Então isso aí, porque se deixarmos esse pólipo vai, que até então é benigno, ele vai malignizar. Vai malignizar e pode evoluir para um câncer e se não para um estádio tardio, um estádio avançado, dando doença metastática. Bom, e vale lembrar também que quando a pessoa investe em saúde, ela economiza na doença, não é isso? Claro, aquele ditado, saúde não tem preço, mas tem custo. Se nós compararmos o custo da prevenção e do tratamento, isso é coisa de uma distância quilométrica. Uma vacina muito barata, você investir nisso aí, numa dieta, numa atividade física como prevenção, e vamos comparar, e o risco de um tratamento cirúrgico, o custo, mas assim, mas eu tenho um plano de saúde, mas alguém está pagando, alguém vai pagar. Até o próprio SUS, a gente que paga também, então, de qualquer forma, a gente vai investir, desde que seja na saúde. Se R$130 você considera caro uma academia, imagine então um curso de 1 mês de internação no hospital. É muito mais caro. Bom, doutor Antônio, e a gente então está se encaminhando para o fim do programa, mas antes a gente vai falar sobre, frisar isso, né? De quanto em quanto tempo, então, eu devo procurar um médico para poder cuidar da saúde? Não só do intestino, mas do organismo como um todo. Paciente saudável, não está sentindo nada, anualmente. Pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez ao ano. E se tem qualquer sintomas que nós falamos aqui, procure o seu médico de confiança, né? Procure o seu médico de confiança, que aí ele vai direcionar, fazer os exames e, se houver suspeita, vai encaminhar para um especialista. E se fez o diagnóstico, aí o oncologista vai fazer o planejamento do tratamento. Agora, não há muita diferença em paciente da clínica privada ou dos planos de saúde e do SUS. Naturalmente que o SUS tem as suas limitações, né? Como todos nós temos as limitações, e a questão de agendamento. E não há diferença nenhuma você tratar aqui em Pará de Minas, ou tratar em Belo Horizonte, São Paulo, e ir para os Estados Unidos. Hoje os protocolos estão bem consagrados. Tratamos do mesmo jeito, em qualquer lugar do Brasil. Tanto é que a gente viu que a Preta foi para os Estados Unidos e não adiantou muito, né?
Ok, doutor Antônio, nosso tempo está acabando. Quais são aí suas considerações finais? E quem quiser saber mais informações, porque o assunto é muito extenso, quem quiser saber mais informações, como que pode te encontrar, pode te consultar? Nós estamos sempre à disposição, aqui toda semana, aqui em Pará de Minas, na Oncovida, Oncologia para a Vida, na Presidente Vargas, na Avenida Presidente Vargas, 814, telefone 3231-4200. Estamos à disposição e desejo muita saúde para todos. Estamos sempre à disposição. Tá certo, então, doutor Antônio, eu quero agradecer também a você que está aí nos assistindo. E antes de encerrar o programa, eu quero primeiro agradecer a você, meu público, que esteve comigo durante todos esses anos aqui na TV. Nosso programa, semana que vem, completa 5 anos de TVI, né? Foi aqui que o programa cresceu, ganhou forma, né? Ganhou um irmãozinho em Itaúna que é produzido na TV de lá. Bom, e a partir da próxima semana, o nosso programa, que é produzido pela HS Comunicação, a minha produtora de conteúdo, passa a dar um passo à frente, né? Ele vai dar um passo à frente, que vai ser produzido a partir de um novo local, um local que foi produzido especialmente para o Observações, um cenário novo, mais moderno, tecnológico e que vai dar muito mais possibilidades para a gente levar a você o melhor da informação, como a gente sempre faz aqui, um ambiente também aconchegante, do jeito que é aqui também, um ambiente aconchegante para a gente conseguir trazer cada vez mais convidados de uma forma única que só o Observações consegue trazer. Mas eu não poderia deixar então de informar sobre essa mudança sem antes exercer a gratidão. A gratidão principalmente à TVI e aos dirigentes que passaram por aqui ao longo desses 5 anos, que sempre permitiu com que nós produzíssemos o nosso programa aqui dentro, levando uma boa informação para o nosso público de maneira gratuita através da TV aberta. Eu quero agradecer aqui também aos nossos apoiadores culturais, porque sem eles não seria possível todos esses investimentos que estão sendo feitos para o aniversário do nosso programa, que a partir do ano 5, que a gente completa na semana que vem, vai estar aí de cara nova. Nosso programa está excelente, vai estar maravilhoso, sobretudo aí com uma formatação nova, que eu tenho certeza que na hora que você assistir na televisão agora, HD aqui em Pará de Minas, realmente vai ser um baque para a cidade no sentido positivo. Então eu não poderia deixar de sair hoje, né, dos estúdios da TVI para ir para um outro local sem antes agradecer toda essa acolhida que o nosso programa sempre teve aqui com a administração da TVI. Então, meu muito obrigado. Bom, e se você tem sugestão de pauta, mande nesse WhatsApp 37999933060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você também que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!